Para nós abrirmos a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios é até um livro menor, durará menos tempo. Tenho orado e planejado uma série também em Romanos. E como estamos estudando o Antigo Testamento, na IBD, então eu estou deixando o Novo à noite. E a gente vai alternando segundo a vontade de Deus. Confesso aos irmãos que Deus realmente tocou no meu coração para pregar Efésios. Deus realmente tocou no meu coração. Uma série de circunstâncias, inclusive, aconteceram para que eu começasse a série em Efésios e que Deus nos ajude em nome de Jesus. Eu acho que o chiado é no meu microfone. Fernando, eu vou usar o teu, tá bom? E depois a gente... Se você puder abrir lá, não sei se ele está fechado. Então, na hora que você for usar, você também usa. Tá, pode ser. Som. Alô? Vocês estão vendo essa abelhinha aí? Essa abelhinha deve ser o canal da mesa do meu microfone. Que acontece isso. Mas eu não falo. Se eu devolver, eu passo de novo aqui. Você não pode jogar álcool aqui, senão você queima. Alô, som, testando. Se aumenta um pouquinho o ganho para eu afastar ele mais um pouco, por favor, querido. Daí não preciso encostar tanto aqui no microfone, aumentar mais um pouquinho, tá bom. Tá joia. Estão me ouvindo direitinho, né? Tá tudo certinho. Então tá bom. Queridos, então vamos a Efésios, capítulo 1. Esse aqui você mutou esse canal? Do Sem Fio? Ainda tá, então não era o microfone, mas tá bom, vai dar tudo certo, todo mundo ouvir. Efésios capítulo 1, nós vamos ler primeiro os versículos 1 e 2, e aí eu quero fazer uma introdução geral ao livro de Efésios para os irmãos, né? A carta aos Efésios, a gente entender um pouquinho do que ela fala, a título de introdução, e depois nós vamos começar no primeiro assunto que Efésios traz, que é um grande desafio. Né? Se por um lado eu estava muito animado para começar essa série, hoje eu queria ficar em casa, eu não queria ter vindo na igreja. Porque o primeiro assunto que Efésios vai tratar é um assunto difícil, todavia é um assunto necessário a ser tratado pela igreja. A gente não pode fugir dos assuntos difíceis, senão a gente nunca cresce na fé, né? E se a palavra de Deus diz, a gente vai ter que, naturalmente, trabalhar esses assuntos. Então, Efésios capítulo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Amém. Oremos. Pai celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos aos teus pés. Estamos aqui, Senhor, adorando o teu nome. Escolhemos louvar, Senhor, a ti em comunhão. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, essa comunhão, que seja fraterna, que seja de amor e de crescimento, ó Deus. Pedimos a tua bênção para começar essa nova série. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para que possamos alimentar a nova vida em Cristo, Senhor, com a tua palavra. Necessitamos que teu Espírito Santo haja, porque o Senhor o enviou precisamente para poder fazer a tua vontade e para nos conduzir em toda a verdade. A missão do Espírito é nos conduzir na verdade, é nos fazer lembrar da verdade. O Espírito Santo nos guia na tua verdade.
que nos alimenta, nos fortifica, nos consola e nos faz andar no caminho que chega no céu. E é onde nós queremos chegar. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e tudo indica que foi durante a prisão domiciliar que ele passou em Roma. Em Atos capítulo 28 você tem a descrição histórica também dessa prisão que ele enfrentou. Foi permitido a ele alugar uma casa, ele ficou lá 2 anos e ele pregava para as pessoas que iriam lá e ele escreveu algumas cartas lá, dentre elas Efésios, né? Aproximadamente no ano 60, 62 depois de Cristo. Então, o Senhor Jesus já tinha sido assunto aos céus há 6 décadas. A igreja, algumas igrejas já estavam caminhando há mais tempo. A nossa igreja fez 38 anos esse ano, né? Então tinha igreja já mais antiga do que a nossa. Então o cristianismo já não era uma novidade no coração de muitas pessoas. Ainda tinha toda uma frente missionária, ainda havia todo um trabalho para ser feito, mas nas igrejas o Senhor Jesus já era cultuado, louvado, crido e seguido. Essa igreja foi plantada por ele na segunda viagem missionária. E é interessante que algumas cópias do texto de Efésios, quando forem encontradas, elas não trazem essa expressão aos santos que vivem em Éfeso. Não tem. Então a carta inteirinha é igual. Antigamente, lembra, eu já falei isso aqui, não tinha xerox, não tinha tablet, não tinha nada disso. Como é que as pessoas conseguiam cópia de escritos? Igual a gente fazia quando era criança e adolescente, né? A professora escrevia na lousa e a gente copiava, né? Como é que a galera jovem faz hoje? Eles tiram foto do quadro, né? Eu achei um barato quando eu dava aula no seminário. Agora eu estou só dando uma matéria e é online ainda, mas quando eu dava aula presencial, eu não chegava a escrever, mas eu explicava a aula toda por escrita de teologia para os alunos, e aí alguns anotavam, mas o que o pessoal fazia? Tirava foto. E aí, quando você vai apagar, antigamente o que a gente falava? Peraí, professor, não copiei tudo. Hoje, quando você vai acabar, o que eles falam? Não, para aí, eu não tirei foto. Aí o outro grita assim, eu tirei, eu mando para você no grupo. Então hoje é mais fácil. Antigamente era copiado na mão e os pergaminhos eram rolos, feitos ou com couro ou com material vegetal, era algo totalmente diferente. E era muito caro. E para vocês terem uma ideia, às vezes era apagado esses pergaminhos para escrever alguma coisa de novo, para reaproveitar, né? Como já teve gente no passado que apagou caderno para poder usar de novo. Em tempos mais duros, mais difíceis, eu conheço gente que já fez isso. Terminou o ano, o filho apagou todos os cadernos, isso lá nos anos 80, não, mais, 70, 60, teve gente que já fez isso para economizar dinheiro. Hoje em dia, caderno é super barato, né? Você vai na papelaria aí, compra 1 quilo de caderno e não gasta muito dinheiro. Bom, o fato de algumas cópias não terem essa expressão significa que essa é uma carta circular, ou seja, diferente da carta de Corinto, que foi mandada para aquela igreja, e ali aqueles problemas, Deus levantou uma série de soluções que servem para os nossos corações também. Essa carta, ela não trata diretamente de problemas muito específicos, né? O entendimento geral, resumindo, porque a pregação não é estudo bíblico, então tem assuntos que eu não vou aprofundar com vocês aqui. O meu objetivo é que vocês entendam, creiam e vivam a mensagem do texto, mas a gente faz algumas colocações. É que Paulo tinha escrito essa carta para Éfeso, para a igreja de Éfeso, certo? E ele decidiu depois enviar para outras igrejas também, porque o conteúdo realmente ele é aplicável a qualquer igreja, não precisa alguém mandar um texto, como fizeram os coríntios, perguntando uma série de coisas, ou ele ouvir um relato de problemas que alguém trouxe e ele escrever. É uma carta, portanto, que trabalha mais princípios universais da nossa fé, né? Então foi enviada, muitas igrejas ali da região da Ásia, onde ele estava, receberam essa carta. E com leitores mais diversificados, Paulo, então, usa um tom mais meditativo. É uma oportunidade para a gente pensar na nossa fé num nível mais
contemplativo, filosófico, mas ele não faz isso na carta toda. Do capítulo 1 a 3, ele se dedica a refletir um pouco sobre a salvação, como ela é, como Cristo fez, por que Cristo fez, e ele nos alimenta, banha a nossa alma com águas límpidas, maravilhosas, de compreensão da nossa fé. O restante da carta ele vai aplicar, ele vai trazer direção para a vida familiar, para a vida do trabalho, para a batalha espiritual. Efésios, queridos, é uma carta, foi considerada por alguns estudiosos como a rainha das epístolas, porque ela tem um resumo de toda a vida cristã, né? Onde então pode ser aplicado a nossa fé e ao caminho que nós vivemos. Queridos, muita gente às vezes fala assim: Deus deu uma visão para o pastor A ou B, ou Deus deu uma mensagem. Sim, é Deus que dá todas essas coisas, mas vamos tomar cuidado, porque a mensagem que Deus quer que você receba, Deus não vai dar, Ele já deu, está aqui. Essa é a mensagem para o coração dos salvos. Deus nos deu a cruz e Deus nos deu a mensagem, que é o caminho para nos levar ao destino que a entrada na vida pela cruz nos dá. Deus não vai dar a mensagem, Ele já deu essa mensagem. Pastor, então o que a gente faz agora? A gente só bota a Bíblia debaixo do braço, não precisa de igreja, de pastor, mais nada? Então é só eu ler aqui, está tudo certo? Por que não? Porque o trabalho agora não é vir uma nova mensagem, mas é nós nos adaptarmos a essa mensagem. Ah, é, pastor, isso aí é rapidinho a gente lê? Olha, dura mais ou menos a vida inteira. Quanto tempo leva para ser moldado? A gente lê aqui igual a receita de bolo, pega as quitandas da irmã Neuza lá, ela não vai contar o segredo dela, claro. Vamos dizer que ela te dá uma boa receita, você fala lá 2 ovos, xícara, tal, você faz, não vai ficar igual do jeito da mão, que é mão, né? Cozinha muito mão, né? Mas você refaz ali rapidinho e resolve. A Bíblia não é uma receita. A Bíblia é a revelação da verdade e alimento para nós andarmos nessa verdade. Então, o que vai ter de novo? Eu e você, o estado da nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, as nossas escolhas, a nossa decisão. E a Bíblia vai nos moldando a ela cada vez mais. E vamos deixando de fora a nossa natureza pecaminosa ou o domínio dela da nossa vida. Então, Deus já deu a mensagem. O que Ele faz agora é, em cada era, em cada geração, levantar pastores mestres para cuidar das igrejas com essas verdades, entendendo os desafios que representam viver essas verdades no tempo que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que estamos enfrentando, que aí sim, a cada geração, muita coisa muda. Muita coisa muda. O que deve ser pregado, quando deve ser pregado e como deve ser pregado, pode, o que não, mas o quando e como pode mudar. Então nós precisamos aplicar. Deus, portanto, dá aos pregadores o dom da pregação e a iluminação do Espírito necessário para pastorear a sua geração de ovelhas através da Bíblia Sagrada. Mas o alvo é sempre o mesmo. É cada lote de crentes, cada geração, se moldar a mensagem que já foi dada. Portanto, não basta conhecer as Escrituras. É necessário internalizar e eu mudar e deixar de fora muita coisa do que a Escritura diz. Não apenas no meu comportamento, mas no meu pensamento, no meu coração. A palavra deve reinar. Não adianta você se comportar de uma maneira que os seus pais achem, não, ok, que o pastor olha e fala, puxa, ele está crente. Não, é quando você pensa, imagina. A nossa imaginação, ela vai longe. O crente precisa ocupar mais a imaginação com o bem. Tudo que for bom, digno, justo, nisso pensai, imaginai, conduzi os vossos pensamentos. E aí, queridos, a cada geração,
Deus será glorificado com uma igreja, ou com todas as igrejas na terra, mas o seu corpo reunido aqui, entendendo e vivendo esse livro pelo poder do Espírito Santo, que é uma outra questão. Você e eu não conseguimos viver a Bíblia por nós mesmos. A Bíblia sem o Espírito Santo, muita gente vai ler, vai distorcer, vai usar em favor próprio. O diabo fez isso, os pecadores fazem isso, os falsos mestres fazem isso. Mas com a presença do Espírito, ele traz a luz e o poder para ir nos transformando a palavra do Senhor. E Efésios, como eu disse, alguns estudiosos consideraram a rainha das epístolas, e alguns acham que foi o ápice do escrito de Paulo. Aquele momento assim que Paulo escreve que ele já passou muita coisa, Deus já revelou muita coisa para ele, Deus já mostrou muita coisa para ele, e ele agora parece que resume, sintetiza, clareia, objetiva e traz para a gente o conteúdo. Efésios é um pouco parecido com Colossenses, porque provavelmente ele escreveu logo depois de Colossenses. Colossenses também foi escrito nesse episódio da prisão. Então esse pequeno manual da vida cristã edificou crentes por várias gerações. Nesses 2000 anos da igreja, inúmeros crentes foram abençoados. E é aqui que eu chego no ponto que eu quero destacar para você. A gente vê o quanto o evangelho ele é abrangente, extensivo e profundo. E aí guarda o que eu vou te falar aqui, que está até sublinhado no meu esboço. O evangelho é mais do que você conheceu no início da sua salvação. Não precisa virar para o irmão que está do seu lado, mas lembra, o evangelho é mais do que você conheceu no início da sua salvação. É necessário aprofundar nessas verdades, algumas difíceis. Pedro, inclusive, quando escreve, ele diz, o nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender às vezes. Pedro era mais simples, um homem mais rude, um pescador, mas a igreja chega num ponto que ela tem que aprofundar. Ela não pode mais chegar acomodei, já sei como é, já sei as atividades e tal. A igreja precisa mais do evangelho. Você precisa entender o seguinte, amanhã, quando você levantar e for escovar o seu dente, eu tenho certeza que você vai fazer isso, você não vai dar bom dia para ninguém com bafo ruim, feio. Você vai olhar no espelho e dizer, eu preciso do evangelho. Mas pastor, eu já sou salvo. Você continua sendo salvo. E eu também. Os pastores continuam precisando do evangelho para amadurecer os ministérios deles. Os pregadores, evangelistas, missionários. E assim caminha a igreja do Senhor Jesus. Assim, meus amados irmãos, quando aprofundamos no evangelho, entendemos que isso nos guarda, por exemplo, do moralismo. A pessoa que quer ser correta por ela mesma, por uma boa conduta, uma boa criação. Um ateu pode fazer isso. Se você olhar na filosofia, você tem muitos escritos sobre ética. Quem estudou aqui na faculdade sabe. Sobre ética. Que fala o quê? Sobre você dominar o seu corpo, não se entregar à imoralidade, uma série de coisas. Mas filósofos, a maioria ateus. Então o moralismo, ele é um perigo muito grande, porque a pessoa parece que está pura, mas o coração e a mente podem estar num balde de lama e ninguém está percebendo. O aprofundamento nos guarda também da religiosidade e nos coloca no caminho da graça de Deus, onde eu posso fazer alguma coisa, mas eu escolho pela graça não fazer. Deus me deu uma nova vida agora para eu escolher o certo. Quando eu era morto em delitos e pecados, eu não conseguia fazer escolhas certas. Eu escolhia no máximo entre o pecado A ou B. Hoje eu posso escolher renunciar ao pecado e abraçar a verdade de Deus. Então isso é uma obra maravilhosa que precisa ser aprofundada na nossa vida. Andar mais com Deus não é fazer mais coisa para Ele, mas é aprofundar na verdade dEle, meditar na verdade dEle. Como diz o Salmo 1, que antes das férias eu li umas 3 vezes aqui seguido num culto. Porque é um dos salmos mais lindos, eu amo esse salmo. Meditar na lei do Senhor dia e noite. Assim nós seremos pessoas com a seguinte consciência: eu sou pecador.
quanto mais você caminha com Cristo e lê a palavra, você olha para dentro e fala assim: eu sou terrível, eu sou mau, mas há dentro de mim uma obra maravilhosa, uma nova vida que me leva por um caminho, por uma direção diferente. Paulo, em Romanos capítulo 7, fala isso. Ele diz, o apóstolo Paulo, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, ele faz. Essa é a situação humana. Mas ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele abre o capítulo 8 dizendo que louvado seja Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aprofundar-se no Evangelho é olhar mais para dentro de si. As pessoas falam tanto de autoconhecimento. Você vai olhar para dentro de si e você vai falar assim: eu caminho com Jesus há 40 anos e eu ainda sou mau. Claro, porque a natureza pecaminosa ainda está dentro de você. Ela vai embora quando? Quando a gente morrer. Aí acabou. Aí começa um novo ciclo, né? E aí você vai ter só a nova natureza em Cristo Jesus. Mas à medida que você caminha e percebe isso, você vê o quanto Deus é bom. Ele continua sendo misericordioso. Aquele Deus que te perdoou quando você era inimigo dele, ele agora cuida de você muito mais do que antes. Romanos 5 fala isso. E quando éramos inimigos, Deus nos salvou muito mais agora. E você para de trabalhar com culpa. Gente, culpa não santifica ninguém. Condenação não santifica ninguém. Alertas são importantes, muito importantes. Advertências são importantes. Chamar atenção é importante, exortar é importante. Mas a mudança precisa vir pela graça de Deus, pelo aprofundamento da verdade de Deus. Puxão de orelha é importante, todo mundo precisa de vez em quando, num puxãozinho de orelha. Mas não adianta depois dizer: menino, agora você vai e faz diferente. Porque na natureza humana a gente vai fazer igual, errado. Mas em Deus nós vamos fazer a escolha certa para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém, queridos? E Efésios então começa com um assunto polêmico, que é a doutrina da eleição, né? Uma doutrina que já causou aí uma série de discussões e etc. E eu começo falando sobre ela, em primeiro lugar, em paz. Eu não sou o tipo de pastor que persegue, você tem que se criar assim, porque eu não sei o que é lá. Exatamente porque eu creio que é pela graça que as coisas acontecem, né? E na internet eu não caço confusão com isso, entre pastores eu não caço confusão com isso. Mas é importante a igreja conhecer mais dessa doutrina que, quando bem compreendida, te traz uma segurança, uma paz, uma tranquilidade, uma certeza que pode pegar fogo no mundo. Você está em paz com Jesus. Quando você entende a doutrina da eleição, pode chover canivete ácido. Você sabe que há um Deus que vai cuidar de você, não por você, não pelo seu desempenho, não pelo o acúmulo de boas obras. Você não fez um banco de bom comportamento com Deus, mas é porque Ele te escolheu. Às vezes a palavra eleição, ela é um pouco mal compreendida. Se você colocar, ao invés de eleição, escolher, quantas vezes a gente canta aqui: eu fui escolhido, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Estou até ensaiando, eu falei com o Ministério de Louvor que eu vou ensaiar uma música com eles, eu vou cantar aqui um de uma música. Pode ser essa aí, ó, né? Para minha voz tem que ser um tom mais médio. Se for muito alto, eu não tenho mais voz. Se for muito baixo, o fôlego não vai. Então essa é uma voz média, eu acho que eu consigo alcançar. Então, quando você fala assim: eu fui escolhido por Deus, nós fomos escolhidos por Deus, é um sinônimo, é a mesma coisa. Mas vamos entender biblicamente isso daqui. Vamos ler do versículo 3 agora até o versículo... Cadê, pastor Leandro, que você não colocou? Até o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis nele, irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, a quem ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia e menos entendidos. Quando eu me converti, eu gostava muito de ler na Almeida atualizada, na Almeida mais antiga, que ele fala assim, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu achava lindo aquela palavra, embora eu não sabia o que significava. Essa tradução já deixa mais claro, né? É o favor, é a boa vontade de Deus, é o bom propósito do Senhor, o beneplácito da sua vontade. O ponto de partida aqui então é, afinal, o que Paulo está querendo dizer com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? O que é isso? É um lote, é uma caixa fechada de bênção para a gente? É algum tipo de magia que vai descer e nos dar riqueza, felicidade e saúde? O que são essas bênçãos espirituais em Cristo? Bom, não pode ser essas bênçãos materiais e etc., porque o contexto não fala uma linha disso. Em que pese Deus cuide e abençoe sim, só que isso é uma outra questão. Eu só quero deixar isso claro, para você não, então Deus não cuida de mim. Então, não, quietamente, o coração que Deus cuida da gente. Deus abençoa, Deus dá condições, abre portas, Ele é Deus. Ajuda a pagar a dívida, Ele é Deus. Né? E já fazia isso antes da cruz. A cruz nem foi para isso. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Deus sempre cuidou do seu povo, independente da obra da cruz e do brado de Jesus está consumado. Outra coisa que a gente percebe aqui nesse texto, Deus ele é louvado, ele é dito como bendito por essas bênçãos celestiais. Aqui traduzido na nossa Bíblia, ele é bendito. O termo grego também quer dizer louvado, abençoado. A palavra é eulegotos, que vem da palavra eulogia. Da onde vem a nossa palavra de português elogio? O que é louvar a Deus? É você elogiar Deus. Agora, elogio, humanamente falando, às vezes é usado meio como bajulação, como barganha, né? Você fala querendo receber alguma coisa. O elogio verdadeiro é aquele que você reconhece quem a pessoa é. O filho que fez um trabalho legal, o pai chega e fala, olha, parabéns, está muito bem feito o seu trabalho, viu? Isso é um elogio sincero.
É um reconhecimento. Por que a gente elogia? Porque quando alguém faz uma comida gostosa, saborosa, né? Minha esposa hoje fez um frango suculento, com batata assado. Estava aquele franguinho suculento. Cabe um elogio verdadeiro. É quando a sua esposa fez alguma coisa legal, você com o marido chega e fala, olha, parabéns, muito bem feito. Seja no trabalho dela, seja na casa, seja com os filhos, na família, e vice-versa. Louvar a Deus é elogiá-lo, é reconhecer e, portanto, bem dizer e dizer a Ele, Senhor, louvado seja o Senhor pela salvação. Eu reconheço que o mérito da salvação é teu e não meu. Elogiar Deus é dizer, Senhor, olha, o Senhor realmente é um Deus de amor, porque eu, pecador, impuro, profano, incapaz de me mudar, sequer de crer, o Senhor derrama o sangue do teu filho em meu favor, e me coloca num caminho diferente da perdição, e me salva eternamente, sem eu ter que fazer nada, sem eu ter que fazer boas obras, sem eu ter que passar por um limbo, por um purgatório. Nada, nada. Deus, o Senhor é digno de ser louvado. Porque Ele não apenas abriu a porta, a gente não precisou fazer nada. Por isso que domingo após domingo, quando nos reunimos para cultuar e louvar a Deus, agradecidos pela salvação, isso não é um chavão que a gente fala, isso não é para atrair as pessoas, isso não é para rechear um convite para ter gente na igreja, isso é a verdade, mas pura, limpa e cristalina que nós pudermos entender. O culto, você vem domingo após domingo para elogiá-lo e reconhecê-lo, junto com a soma dos salvos que estão com você. As ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo foi por coisas que Deus fez. E o que Ele fez? Né? Primeiro, o texto fala sobre quando fomos abençoados. Quando? Quando que nós fomos abençoados com essas bênçãos espirituais em Cristo? Diz o texto que foi antes da fundação do mundo. Antes de você e eu existirmos. Antes dos nossos pais, antepassados, e de Adão e Eva existirem, antes desse planeta ser formado, antes das galáxias existirem, antes do Espírito de Deus pairar sobre as águas, que diz lá em Gênesis, antes de sequer alguém imaginar existir, antes da formação de política, de filosofia, de medicina, de conhecimento humano, antes de qualquer coisa, Deus nos escolheu para Ele. Lá atrás, na eternidade passada, Deus estava pensando em mim e você, grãozinho de areia, pozinho, terrinha que nós somos. Na mente de Deus, Ele sabia quem era o Fernando, quem era a Priscila, quem era o Dilson, e Ele falou, eu vou escolhê-lo, antes da fundação do mundo. O que mais que Deus fez? Por que Deus está sendo elogiado? Né? Então, Ele fez uma escolha anterior. O que Ele me abençoou? O que foi essa bênção? Ele nos escolheu. Ele olhou e falou, a Sheila é minha. Acabou. A Sheila pode correr igual o Jonas. Ela pode fazer o que quiser. Ela não faz, viu, gente? Ela é uma boa crente. Mas Deus escolheu. Só que Jesus ainda não tinha vindo, as coisas ainda não tinham acontecido, mas estava garantido. Inclusive, ele demonstra essa garantia no final do texto aqui, quando ele diz que o Espírito é o penhor, é o selo. O Espírito de Deus, quando vem, Ele nos dá nova vida, nos regenera, nos santifica, e Ele é um selo, Ele é uma etiqueta. Igual quando você conta estoque, separa, você põe, isso aqui está contado. Tchum. Acabou, vai para o caminhão. Acabou, chefe, não tem mais. Todos nós aqui estamos devidamente etiquetados. Tem um selo. Ele é o penhor. O penhor é igual quando você dá entrada, você vai comprar um terreno, você dá entrada. É a garantia.
Eu estou negociando com o Dilson um terreno. Ele tem lá um terreno de 1 milhão, ele vai fazer para o pastor por 700 mil. Aí ele fala, pastor, mas eu preciso de uma garantia, porque o Fernando aí está com dinheiro mais que você, quer comprar, mas quero uma garantia. E eu falo, Dilson, faz o seguinte, eu vou fazer um Pix para você de 300 mil. Tá bom, Dilson? Trezentão? Fazer um Pix, acho que nem dá para fazer Pix, você falou. Fazer um Pix, o que é isso? É a garantia, ó, pode garantir lá, pode tirar a placa do terreno que é minha. Ah, mas não pagou tudo ainda. Sim, mas eu não vou pagar sem a intenção de acabar de pagar, eu não vou perder o dinheiro. Se eu dei a entrada, eu vou querer pagar a parcela, senão o contrato cancela aquilo. O que o Espírito Santo é? É essa garantia, esse penhor. Você vai para o céu. Você vai chegar lá. É por isso que a salvação não se perde para quem verdadeiramente é salvo. Quem não é salvo pode até perder a salvação, porque não tem mesmo, né? Então vai perder a salvação. Não pode perder o que não tem. Então, o texto ele vai explicando para a gente. Deus é louvado porque antes da fundação do mundo ele pensou na gente, ele nos abençoou. Essa bênção foi nos escolher. Que mais? Que mais? O porquê ele nos escolheu. Diz o texto sagrado que foi por amor que ele nos escolheu. Não foi por mérito, por merecimento. Deus não olhou para Thalia e fala, essa menina é boa, ela faz ali 100 metros rasos no tempo recorde, é atleta, é estudiosa, é inteligente. Aquela ali, ó, top. Não, foi por causa do amor. E, aliás, para que a gente precisa ser amado? Justamente porque a gente não merece. O amor, ele não é só um afeto e um reconhecimento. Ele é aquele, aliás, eu não sei se foi em algum boletim que foi colocado, ou eu botei no grupo, uma mão segurando uma rosa sangrando. No grupo, né? E disse assim, amor é mais serviço do que sentimento. Tua mão está sangrando, mas você não tira a mão. Por quê? Porque você ama. Então foi por amor. O que mais que essa bênção diz? Por que Deus está sendo louvado? E para que Ele me escolheu antes da fundação do mundo em amor? Para qual motivo? Para qual objetivo? O que Ele queria com isso? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Por isso que essa história de venha como está e fique como está não é bíblica. O pecador vem como ele está, mas ele vem para Deus transformar. Ah, mas então Deus não ama. É precisamente porque Ele ama que Ele transforma. É precisamente porque os pais nos amam que eles nos corrigem. Então Deus nos ama primeiro para nos aceitar e transformar. Ele recebe e está ali, aquela etiqueta é dele e ele vai fazer uma obra de mudança na tua vida, você querendo ou não, por meio da sua palavra e do seu Espírito. Portanto, Deus nos amava antes da eternidade passada. Antes do mundo existir e de tudo aquilo que eu já falei, nossa dinastia, nossa vida, nossa família, Deus já te amava. Esse Deus tem que ser louvado eternamente. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Queridos, Ele já me amava, eu não existia, portanto, as decisões que Ele tomou sobre mim não foram baseadas em coisas que eu fiz, escolhi, pensei, criei, porque eu nem existia. Foi por causa dele e somente dele. Deus, Ele toma as decisões segundo o conselho da sua própria vontade. Por isso que Ele te escolheu, ou te predestinou, como você queira dizer. Pastor, mas espera aí, para. Está tudo muito bonito, mas vamos com calma. Como é que esse negócio, Deus escolhe uns e outros não? Deus é mau? Deus então
ele ama alguns e não ama outros? Primeiro, existem dois tipos de amor, né? O Fernando ama a Pati de uma maneira. Ele ama as irmãs da igreja, mas se ele amar as irmãs da igreja igual ele ama a Pati, o negócio está encrencado. Então não é que Deus não ame pessoas, mas ele ama de maneira diferente algumas pessoas. Pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas. Tá, a gente vai entrar numa compreensão disso, e antes eu quero lidar com outra objeção que normalmente a nossa mente natural tem, e ela deve ser subordinada à revelação de Deus. Pastor, a Bíblia não diz que Deus previu, ele olhou no futuro e viu que a Emily ia crer. Ele botou lá na mesa dele a bola de cristal, falou, a Emily vai crer. Então, está vendo, pastor? Deus elegeu antes da fundação do mundo, porque ele viu o que ia acontecer no futuro, ele elegeu. Aí a gente chega num ponto que eu quero justamente traçar esses dois caminhos para vocês, que são a maneira que a igreja entende a eleição. Mas antes disso, uma coisa importante para você pensar. Não tem como a gente negar que existe eleição. Você pode até não entender, mas você não pode negar que existe eleição, predestinação. A gente acabou de ler isso aqui. Deus elegeu, Deus predestinou. Não, mas isso aí é... E esse é o problema da igreja. Quando chega em alguns assuntos difíceis, isso aí é... O que os pastores fazem? Aí vai para onde? Vai lá para Galileia, com alguém tocando no manto e recebendo a bênção de Jesus. Vai lá para o barco. E aí o Ministério de Louvor levanta e fala, com Jesus no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Tem aquela outra, né? Pedro, não sei quem, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. É sempre mais fácil falar disso. O pastor abre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pastor vira e fala, irmãos, Deus está contigo, Ele está no consolo, e amanhã o teu telefone vai tocar e a bênção vai te alcançar. Quem que não sai feliz da igreja com isso, gente? Agora, quando os pastores abrem o olho, para de fingir que não vê, e as igrejas que já caminharam muito, também abrem, colocam o óculos. Aqui muita gente usa óculos na igreja, né? Coloca o óculos e lê, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aí fica um pouco difícil. Alonga aí porque fica um pouco difícil. Então vamos entender como historicamente a igreja compreendeu isso, tá? Você tem dois caminhos. O primeiro caminho é os crentes que entendem que Deus elegeu com base na sua presciência. Deus olhou para o futuro e viu que um dia um pastor faria um apelo e que a Joana levantaria, não sei como foi a tua conversão, estou usando só de ilustração, e o pastor faria, irmãos, quem aqui nessa noite quer se arrepender? Venha para Jesus hoje, fique de pé que eu quero orar por você. E ela levantou e Deus olhou e falou, bingo, ali. Ela vai crer. Anjo, pega a caneta aí e anota aí, ó. Joana, CPF tal, nós vamos elegê-la. O grande problema é que a Bíblia está dizendo que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, não segundo a vontade da Joana, ou minha, ou sua. Mas Deus previu, Ele olhou, e aí então as pessoas dizem assim, não, existe eleito, existe predestinado, mas é o seguinte, Deus ama todo mundo e Ele elegeu aquele que ia crer. O grande problema é que a Bíblia não diz isso. Isso é um encaixe que a nossa razão tenta fazer porque a gente não concebe os planos de Deus. Por isso que Deus é louvado, porque Ele fez tudo isso antes da gente existir. Então essa é a predestinação com base na fé prevista. Eu acreditava nesse caminho, eu andava por esse caminho. Eu, Leandro, antes de ser pastor, entendia que era dessa forma.
O outro caminho, mais difícil, que não é com Tiago, Pedro e João no barquinho. Deus elegeu algumas pessoas, escolheu, Ele mesmo, algumas pessoas para não lançar no inferno. Mas Ele não escolheu todas. Ah, não, pastor, nem. Que isso? Sabe o que a gente tem essa rejeição inicial? Porque a gente acha que o ser humano é bom. Até hoje tem gente que acha que a salvação é por obras, ou, tudo bem, a pessoa, ela não foi lá, mas ela foi bacaninha, ela foi minha mãe, minha tia, minha avó, ela foi uma pessoa legal, ela até pode não estar no céu, mas Deus vai ter um jardim assim, uma sacada para ela, ela não vai estar queimando no inferno. Isso é falta de compreender quem nós somos e quem é Deus. Então vamos entender aqui, quem que era o ser humano? Pecador. Todo mundo nasce pecador, certo? Até aqui acho que é tranquilo para a igreja, né? O que o pecador faz? Ele peca. O que o pecado faz? Nos separa de Deus. E no dia do juízo, a pessoa que estiver nessa condição, para onde ela vai? Para o inferno. Quem estava nesse caminho e indo para cair no abismo do inferno? Todos. Se Deus fosse prever e te dar o que você merece, todo mundo ia para o inferno. Mas, pastor, se Deus lançasse todo mundo no inferno, ele seria mau? Não, ele seria justo. Porque ele daria a cada um o que a pessoa merece. O que Deus faz? É aqui que a doutrina da eleição é uma das mais lindas e que toca o coração. Ele exerceu misericórdia sobre muitos. Sobre essa massa que estava indo de maneira justa para o inferno, Deus, Ele despeja a sua misericórdia. Por misericórdia, não é por preferência. Não é porque a pessoa é boa e eu preferi. Às vezes você tem alguns amigos e os amigos mais legais você prefere eles. Você elege eles como mais amigos. Não, é todo mundo igual aqui. Tá? O coração de Deus exerce misericórdia sobre incontáveis pessoas que serão arrebatadas desse fogo e vão para um caminho diferente e vão para o céu. A eleição é o exercício de misericórdia de Deus, do amor de Deus sobre a multidão de pecadores. Se a gente acredita que Deus olha e pensa assim, a Sheila vai crer, então eu vou elegê-la, você está criando duas categorias de seres humanos, bons e maus. E a salvação passa a ser um mérito. Quando chegar lá no céu, vem aqui, Sheila, por favor. Fazer um teatrinho. Vai estar o arcanjo sem máscara, que não vai ter coisa lá, né? Sem Covid. Aí vai vindo a Sheila. Fala, ó, parabéns. Parabéns, você creu, você mereceu. Gente, parabéns, parabéns. Exaltado seja a tua fé. Não vai ter isso no céu. Obrigado. Eu vou fazer um teatro menor por causa da pandemia. Às vezes quando eu faço teatro eu faço mais longo. E não combino. Lá no céu vai estar quem? Pecadores prostrados diante de Cristo, dizendo, parabéns, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor, a tua misericórdia, a tua majestade que não tem fim, porque o Senhor exerceu misericórdia, porque eu não era diferente de ninguém, eu ia para aquele abismo, mas o Senhor exerceu misericórdia sobre mim, eu fui encontrado diante do Senhor como culpado, e se eu recebesse aquilo que eu merecia, eu receberia o inferno, mas no exercício da tua misericórdia, antes da fundação do mundo, o Senhor me escolheu para estar diante de ti. A salvação, queridos, e a eleição, é uma das coisas mais lindas e mais dóceis que você e eu podemos entender na Bíblia Sagrada. Tanto que Paulo ele faz essa belíssima apresentação de Efésios, bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E quais foram essas bênçãos? A eleição por misericórdia, não por um mérito previsto. O Cristo vindo à terra para morrer em nosso favor.
Sim, porque a justiça de Deus tinha que ser feita. Então, ao invés de exercer sobre aqueles que iam para o inferno, ele exerce sobre o Filho. Louvado, essas bênçãos, a promessa do Espírito cumprida. A permanência, a igreja, a pregação da palavra, as ordenanças, batismo e ceia que nós fazemos para marcar a nossa vida. E a entrada no céu que está prometida e vai acontecer. E vai acontecer. Ninguém vai rodar em vão aqui. Queridos, existem duas formas, portanto, de você crer na eleição. Ou por um mérito previsto, ou pela misericórdia imprevista da nossa parte, já que ninguém imaginava que ia ser salvo. Pastor, mas por que Deus então não faz com todo mundo, já que Ele é bom? Já que Deus fez isso, tá bom, pastor, porque a eleição não é difícil de entender, ela é difícil de engolir às vezes. Já que foi assim, por que não manda todo mundo para o céu? Abre comigo em Romanos capítulo 8. A partir do versículo 9, eu vou dar um bug aí no teu cérebro agora, vai bugar o teu cérebro. Até o 24, Romanos capítulo 11, versículo 24. Romanos capítulo 9, versículo 11 ao 24. Tomar uma aguinha enquanto eu ouço o farfalhar das páginas da Bíblia que eu amo. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 11. Deu certo? Ok? E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Vou tentar explicar trecho a trecho aqui, queridos. Aqui está falando sobre a escolha de Isaac e Esaú. Jacó e Esaú, perdão. E aí, diz que eles não tinham feito nem bem nem mal. Eles não tinham feito escolhas, eles não tinham crido, eles não tinham feito nada. E mesmo que Deus olhasse para isso tudo, a gente vê que isso não considerou, porque olha o que diz. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando a gente fala de obras, algumas pessoas lembram da pregação da Igreja Católica na Idade Média, que dava a ideia de você subir uma escada de joelhos, de você comprar os santinhos. As pessoas acham então o seguinte: salvação não é por essas obras, não, é por obra nenhuma. Nem a obra do seu coração de crer sozinho, porque você não consegue crer sozinho. A gente já vai dar uma olhada de novo em Efésios. Continuando aqui. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Esse desprezei não significa que Deus torce o nariz e fala, eu vou criar um fulano para ir para o inferno. Não é isso que o texto está dizendo. Desprezei no seguinte sentido, eu vou deixar que ele siga o seu próprio rumo e receba a recompensa das suas próprias obras. As pessoas não vão para o inferno porque foram predestinadas para o inferno. Isso não existe, senão Deus seria mau. Deus não cria alguém pensando em lançá-lo no inferno. O pecado acomete a humanidade, todos pecaram e depois todos mereceriam, as pessoas vão para o inferno por causa do pecado, né? Então esse desprezei é que Deus passou a largo, deixa ele seguir o seu rumo, o que as suas próprias obras merecem, né? Que é a condenação. Então não é que ele desprezou no sentido de que ele quis fazer mal a Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto?
Essas perguntas que você e eu temos, a Bíblia já traz há muito tempo. Tem 2000 anos que isso aqui está escrito e essa verdade é eterna. Quando a gente fala de eleição, a mente faz um monte de pergunta. A Bíblia já responde também. Tem que ver se a gente aceita, né? Não que a gente aceita como se a gente tivesse a capacidade de competir com Deus. É se a gente aceita para o nosso bem. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. A resposta do apóstolo Paulo é a palavra de Deus. Ele diz: Deus disse o seguinte. Deus não se presta a dar uma explicação detalhada para a gente. E não é porque Deus é mesquinho e quer deixar a gente curioso. É porque, entendo eu, que a gente não conseguiria compreender. A nossa mente não conseguiria compreender. Todavia, há um princípio básico que você pode compreender. Deus, ele é bom e é justo. Ele é amor e justiça. Então, alguns de fato vão perecer nessa justiça. E outros vão ser salvos por amor. Porque ele está sendo Deus. Plenamente Deus. Se ele fosse só justiça, ele não seria Deus. Se ele fosse só amor, ele não seria Deus. Aqui ele está sendo Deus. O detalhe é que a gente quer saber como fulano do CPF 112222333 foi eleito ou não. Isso está nos desígnios de Deus. Agora, sua mente deve descansar na pessoa de Deus, ou seja, quem fez a eleição. Se ele é bom, justo e fiel, não foi por maus motivos, não foi por maus propósitos. E ele não deixou de dar a alguém alguma coisa que ela merecia, porque ninguém merecia nada, então Deus não foi injusto. Deus não precisava salvar ninguém, gente. Certo? Deus não precisava salvar ninguém. Vamos lá. 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Lembra do Faraó? Quando diz que Deus endurece, não é que Deus vai lá e fala assim: eu vou piorar a situação. É que, ao ser exposto à palavra de Deus, o coração de Faraó naturalmente se endurecia. Como o ímpio hoje, que você prega, fala, ele se fecha. É igual família, já viu? Quanto mais você prega, mais a pessoa endurece o coração. A ideia aqui é isso: o coração de Faraó, Deus o endureceu, no sentido de que quando leva a palavra para ele, o coração é endurecido. Esse é o sentido aqui. Aí você vai perguntar, como Paulo se antecipou à sua mente humana antes de você nascer e eu, e no versículo 19 ele vai dizer assim: mas você vai me dizer, Paulo dizendo, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Olha, isso já foi pensado antes de você e eu. E a Bíblia já está trazendo respostas. E não fui eu que escrevi hoje cedo isso aqui. Está escrito há 2000 anos. E olha a resposta. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para não fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? Deus criou a todos, mas nem todos vão ser salvos. E olha o que a Bíblia diz: quem é você para contestar isso com Deus? Lembra de Jó? No final do sofrimento dele, Deus traz algumas questões para ele, que ele fala: eu não dou conta de responder isso, não. Ele fala: pois é, você não vai conseguir entender também o teu sofrimento, o que você passou. Tem coisas que estão na mente, e Deus não está falando isso aqui de maneira grosseira, Deus não está sendo ignorante. Ele só está dizendo para você: amigo, você não vai entender. Você precisa confiar em quem elegeu, na bondade de Deus. Foi um Deus bom que fez isso, então descanse a tua mente. Ele sabe o que está fazendo. Ele é o soberano do universo. Ele sabe como ele está conduzindo as coisas. 22. Que diremos então? Que diremos? Missionário no campo, o Billy Graham no Maracanã,
Deus chama. Como é que Ele chama? Quando a gente prega o Evangelho. Pastor, mas vamos fazer as contas aqui. Se Deus elegeu por misericórdia algumas pessoas, e outras Ele vai deixar que siga o caminho da justiça, para que eu vou evangelizar então, se já tem os eleitos e predestinados? Precisamente porque Deus escolheu o meio com que Ele vai chamar os eleitos, pela pregação do Evangelho. Saber que existem eleitos não é uma desmotivação para evangelizar e fazer missões, é ao contrário, é uma motivação maior, porque Deus chamará, Deus tem garantido pessoas que Ele chamará por meio da evangelização e da pregação do Evangelho. É uma convicção que você pode ter absoluta. Eu posso evangelizar, porque Deus há de converter pessoas. Eu quero concluir, queridos. Eu tenho mais coisa para falar, mas vamos deixando para as próximas mensagens. Mas eu queria que você saísse com uma introdução completa, compreendendo o alívio que é a eleição. Como é que você aplica isso na sua vida? Eu falei no início. Você pode passar pelo que for. Você pode vacilar na fé. A gente está estudando 1 Samuel na EBD, e a gente está num período que Davi está no exílio, fugindo de Saul, e você viu ali Davi mentindo, uma cidade inteira pereceu por causa dele, ele se fez de louco, babando na frente de um rei para não ser preso. O dá visão, hein? Segundo o coração de Deus. Na hora do desespero, não é que ele tinha esse hábito, não era um problema de caráter dele. Mas na hora do desespero, você e eu vamos falhar. Em alguma área. Em alguma área nós vamos falhar. A gente não é inquebrável. A gente não consegue ser sempre reto e justo. E o que garantiu que Davi prosseguisse? A eleição. Quando você falha, pastor, então quem é eleito pode fazer o que quiser, já que vai para o céu. Eu sou eleito, eu posso pecar, andar no mundo. Se alguém pensa assim, essa pessoa sem dúvida não é salva e nem eleita. Porque olha o que diz Efésios: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nenhum imoral reflete a glória de Deus. Quem é chamado, convertido, vai ser tentado, mas vai lutar contra isso. Como fez Davi, como fez Paulo em Romanos 7, como fazemos você e eu. Pode acontecer o que for, Deus vai cuidar de você. Você pode parar no meio da rua, você pode morrer de fome, Deus garantirá o destino da sua alma. É claro que isso não vai acontecer, lógico. Deus cuida dos seus. Mas nesse mundo as pessoas estão perdidas. Outra coisa que a eleição garante: ninguém perde a salvação. Quem foi chamado, né? Ninguém perde a salvação. Por quê? Porque a salvação não está no nosso score, nas nossas pontuações igual ao joguinho. A salvação não é um mérito, é um exercício de misericórdia para mudar a mim e a você. A eleição mostra para você, quando você lê a Bíblia te confronta e você fala: meu Deus, 20 anos de vida cristã e eu ainda penso isso, eu ainda tenho pensamentos impuros. E você descansa. Que Ele, versículo 11, te predestinou segundo o propósito dEle. E o 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. O Novo Testamento também vai dizer que Ele nos predestinou para sermos a imagem do Filho. Então Ele vai continuar essa obra em mim e você. Essa certeza para aqueles corações que estão aflitos, não para quem quer tirar vantagem. Para quem quer tirar vantagem, ou não é salvo, ou então é um crente que ainda tem que puxar muito a orelha. É um crente mais imaturo, é um crente que está começando. Para quem já caminhou e amadureceu e viu que, puxa, eu ainda tenho isso, eu descanso no Deus que me
contemplou com essas bênçãos na região celestial em Cristo. Me chamou, me deu a redenção. E mais, para concluir, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E aqui, irmãos, aleluia, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí que vem a cereja do bolo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é o que liga na tomada a salvação. Aqui está você, morto em seus delitos e pecados. Aqui está você, perdido, indo para o inferno. E aí Jesus faz uma obra da cruz, com poder maravilhoso. Só que ele ainda não chegou a você. É preciso fé para que eu receba, para que essa graça seja conectada à minha vida, para que esse poder transforme a minha vida. Não basta apenas a cruz, não que ela seja apenas, mas como efeito final, eu preciso crer, acreditar, para me conectar a essa fonte de vida, que é a obra da cruz. O que conecta? O que é a tomada? É a fé, e a fé não vem de você, é dom de Deus. Por isso que não tem como Deus prever uma fé, a não ser que Ele vá prever que Ele mesmo te deu essa fé para crer nele. A salvação não é apenas a cruz, a salvação também é crer. Sem crer não há salvação. Por mais que a cruz tenha acontecido, está consumado, sem fé não há salvação. E a Bíblia diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus não te deu apenas a cruz, Deus também te deu a fé, para que conectado você pudesse então ser salvo. Não vem de nós. Se vem de Deus, Ele não poderia ter olhado e dito, a Sheila vai crer. Ele pode ter olhado para a Sheila, amado a Sheila, e fala, ela vai crer porque eu vou dar fé para ela. E ela vai acreditar no sacrifício do meu filho. E então será salva. Por que a gente não podia crer? Versículo 5. Estávamos mortos em nossas transgressões. Versículo 1, Ele lhes deu vida quando? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa semana eu ouvi um advogado dizendo que morto não tem vontade. Então depois que a pessoa morre, você não pode fazer nada com relação aos bens dela, em nome dela, porque ela já morreu. Morto não tem vontade. Né? Literalmente, para a arena jurídica, morto não tem vontade. Então, se você quiser uma distribuição de bens diferentes, você precisa fazer um testamento antes. Você estava morto. Você não tinha nem como deixar um testamento. Você e eu nascemos mortos espiritualmente. A gente nasce, a nossa mãe pare a gente, tem vida, aquele trengosmento todo. Mas o teu coração e o meu estão mortos para Deus. Mortos para Deus. Você pode pregar, aquele coração é morto.
E a pessoa não vai se converter. Mas se Deus a escolheu, em dado momento, quando a palavra for pregada, no tempo de Deus, aquele coração vai se abrir. E nova vida. Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Ele vai nos dar a capacidade de crer, da fé, da salvação e de viver para Ele. Depois do dia de hoje, amada igreja, eu acho que eu preguei aqui 1h10 quase. O meu cronômetro estava até negativo aqui. Mas essa doutrina é linda. Eu poderia passar a noite folheando a Bíblia e falando com vocês. Quando você for para casa, você vai leve. Deita e fala, Ele é o Deus da minha salvação. Eu não poderia crer, mas Ele me escolheu antes da fundação do mundo e me amou antes de tudo. E decidiu me dar a salvação. E assim você vai se tornar uma pessoa e um crente mais humilde. Mais humilde. Porque não foi você que se salvou. Não foi você que creu. Não vai ter palmas e balão no céu. Oh, você chegou porque você creu. Isso a gente só tem em sorteio da igreja. Oh, você teve sorte aí, parabéns. Não. Não vai ter isso. E você vai ser um crente mais humilde. E o escolhido, o eleito, ele nunca olha para as outras pessoas e fala, sou escolhido. O outro não. Sabe por quê? Quem é escolhido de fato, como constantemente, quando eu converso com pessoas, quando eu vejo o mundo se degradando cada vez mais, eu falo, Senhor, eu era igualzinho a eles. Pior talvez. Senhor, até hoje eu vejo essa natureza humana dentro de mim. Senhor, por que eu e por que não eles? É só a tua bendita misericórdia. Eu tenho que te amar para sempre, te louvar para sempre, te servir para sempre, te adorar para sempre, me dedicar ao Senhor cada vez mais. É quando a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Portanto, meus amados, vá para casa louvando ao Deus da salvação. E que a graça de Deus te ajude a entender mais isso, a compreender mais isso, e que a gente possa conversar mais sobre essa verdade, sem parar e parando de fazer assim, para alguns textos difíceis da Bíblia. Chega um ponto numa igreja, principalmente uma igreja como essa de quase 40 anos, que algumas verdades não podem mais deixar de ser ditas. Para a glória de Deus e para a continuidade do seu amadurecimento. Em nome de Jesus. Amém.